Boa noite, minha gente! Como é que vocês estão? Quero dar as boas-vindas a você que veio assistir aula neste feriadão. Parabéns, parabéns! Como é que foi seu dia? Tudo bem? Muito calor por aí, gente. Aqui tá um calor que vocês não têm ideia. Mas nada vai impedir a nossa aula hoje. Vamos estudar legislação social. Mas antes, quero dar boa noite a você que está aqui, Maria do Socorro Leite, do Rio de Janeiro. Um beijo. Oi, Joélia, tudo bem? Ana Ruth, de Macapá, tudo bem, minha gente? Fabiola, Márcia, boa noite, Marivete, sempre presente nas aulas. Oi, Neuza, tudo bem? Rosana, Cássia, Tainá, Andriane, Selma, Elaine, tudo bem, minha gente? Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Esta é a aula de número 72, gente. Aulas gratuitas todas as quintas neste YouTube e às vezes no Instagram. Toda semana, são 72 semanas aqui compartilhando conhecimento com vocês. E hoje vamos para mais uma aula de legislação social importantíssima para nós, assistentes sociais e estudantes de serviço social. Vamos compartilhando. Já curte também, tá, gente? Não deixa de curtir. A Valéria disse que lá tá chovendo. Eu achei que fosse chover aqui hoje, porque o dia foi muito, mas muito quente. Oi, Juliana, tudo bem? Márcia? Travou meus comentários. Ah, voltou. Santana de Petrolina. Cristiane, Renata, Maria Neve da Costa. Eita, que povo animado hoje, hein? Oi, Franciele, Jaci, Glaucia, tudo bem, gente? Já vamos compartilhando que eu vou começar em instantes. Me fala de onde vocês são. Já vi aqui Rio de Janeiro, Petrolina, Jundiaí, São Paulo. Rio de Janeiro começou a chover. Ai, que bom. Aí, Valéria, São Paulo chovendo, mas estamos presentes aqui sempre. Que bom. Obrigada pela confiança no meu trabalho. Obrigada por estarem aqui. Parabéns, porque vocês estão buscando conhecimento, capacitação cada vez mais, né? E isso é muito importante. Ainda mais que hoje vamos falar sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Hoje comemorando o Dia das Crianças, né? Oi, Franciele, diz que está amando o curso de perito social. Que legal! Ó, estou amando o curso de perito social. Como faço para te enviar uma mensagem a respeito do mesmo? Franciele, olha só. Alunos da formação perito social têm várias formas de falar comigo. A primeira é deixando a sua mensagem na plataforma da Hotmart, tá? Amanhã cedinho já entro lá e respondo. A segunda, nós temos um grupo de alunos peritos, tá? A formação perito social tem um grupo exclusivo de alunos no Telegram. A gente se fala todos os dias, uma tira a dúvida da outra, a gente auxilia nos processos. Então, qualquer coisa, entre em contato com o suporte pelo WhatsApp, que ele também já te coloca lá. E também pode falar comigo por meio do suporte, tá bom? Então, ó, sou super acessível, tá? E direct do Instagram também respondo todos os dias. Você vai me achar fácil. Oi, Mirella, São José do Rio Preto, Altamira, Pará, Giga, Regina do Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Carapicuíba, São Paulo, Paconé, Mato Grosso. Bora lá então, gente, vamos começar? Já compartilharam? Já curtiram? Olha, a Valéria disse, amei o curso de relatório, muito top, façam, vale muito a pena. Beijo, Valéria, obrigada, viu? É muito bom saber que vocês gostam do conteúdo que eu ofereço aqui, não só de forma gratuita, mas também o conteúdo pago. A gente sempre tem uma parte gratuita, uma parte paga, e que bom que vocês estão gostando, curtindo, assistindo e ainda fazendo propaganda, que é melhor, né? Ah lá, Márcia disse, a professora não deixa de responder, verdade. Valéria tá no grupo. Legal, bora lá? Gente, hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tô rindo porque semana passada eu falei Estatuto da Pessoa Idosa.
Semana que vem eu vou falar Estatuto da Pessoa com Deficiência. E hoje Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se eu fizer alguma confusão desses nomes aí, saiba que hoje é só Estatuto da Criança e do Adolescente. Se sair aí, se escapar aqui um Estatuto da Pessoa Idosa, você fala, não, a professora quis dizer Estatuto da Criança e do Adolescente. Combinado? Porque às vezes na hora de falar rápido aqui acaba saindo, viu? Obrigada, Adriana. Jacira Corumbá. Ah lá, Maria Ivete disse, confirmou, a professora é muito acessível. Obrigada, viu? Então, gente, ó, a aula hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, esta é a lei número 8069, de 13 de julho de 1990. É uma lei um pouco extensa, são 267 artigos, tá? Nós vamos falar sobre alguns mais especificamente, mas se vocês assistiram a aula da semana passada do Estatuto da Pessoa Idosa, eu mostrei a estrutura do Estatuto, onde ficam os artigos, como que você pode fazer para estudar e achar de uma forma mais fácil aquilo que você precisa, e eu fui explicando alguns artigos mais principais. Então hoje a aula vai seguir essa linha, até porque são muitos artigos. Eu vou trazer a estrutura do ECA para vocês, vou dizer onde estão os principais artigos e sim, vou comentar sobre alguns artigos principais que a gente utiliza mais. A gente vai conversar um pouquinho então a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? É verdade, extensa, né, Ana Clara? Ela é bem extensa. O pessoal que prestou prova para Conselho Tutelar, que teve a eleição semana retrasada, né? Eles tiveram que prestar uma prova antes da eleição. E a prova, gente, é só sobre o ECA. Eles praticamente têm que decorar esse estatuto aqui, porque caem muitas perguntas só relacionadas ao ECA. E eu vou trazer algumas informações aqui, que às vezes nas provas de concurso eles trocam algumas palavrinhas pequenas ali, e aí te confunde de tudo na hora da prova. Então a gente tem que estudar o ECA com bastante atenção, especialmente os que são concurseiros. Essa aula aqui vai trazer bastante conteúdo para você que está estudando para a prova, tá? Não só aquele que já está atuando com criança e adolescente, mas também para quem está estudando para concurso. Isso. A Ana Clara está dizendo, sempre baixa a lei pelo site do Planalto. Exatamente, eu sempre oriento isso. Todas as vezes que você for estudar lei, site do Planalto. As leis lá estão sempre atualizadas e não tem erro, tá? Sempre site do Planalto. Obrigada por lembrar, Ana Clara. Ellen de Florianópolis, Santa Catarina, que delícia. Então, olha só, o que é um estatuto, né? Eu falei do Estatuto da Pessoa Idosa, vou falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que significa estatuto, Regiane? Estatuto, gente, é um termo jurídico e ele significa o quê? Um conjunto de leis, de normas que disciplinam as relações jurídicas. Ele é um termo jurídico para regulamentar, para regular os direitos e as obrigações, no caso aqui, os direitos das crianças e dos adolescentes, do adolescente. Então, estatuto é um termo jurídico e ele significa um conjunto de normas que regula direitos e obrigações da população, tá? E este estatuto aqui da criança e do adolescente, ele serve para regulamentar, ele serve para colocar ordem, ele serve para dar um direcionamento. Então, seja qual for o estatuto, ele tem essa função, ele tem esse objetivo de dar um direcionamento, de colocar ordem, de mostrar como as coisas têm que funcionar, ok? Então, a lei, ela é quase, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente utiliza muito nas nossas atuações profissionais. Muito. Vocês que trabalham no SUAS, por exemplo, atendem muitas famílias com problemas e situações relacionadas a crianças e adolescentes. Há quem trabalha em instituições de acolhimento de criança e adolescente. Nós, enquanto peritos, né, geralmente eu falo muito aqui para perito social, a gente atua muito em processos que envolvem crianças e adolescentes. Nós somos nomeados para produzir um laudo após a perícia que envolve situações
de violência, situações de abuso, situações que violam os direitos da criança e do adolescente. Então, nós sempre estamos envolvidos em situações que tenham crianças e adolescentes. Seja para produzir um laudo, um relatório, um parecer, minimamente você precisa conhecer o ECA, tá? As crianças estão sempre presentes nas nossas atuações profissionais. Tá dando eco, gente? Aqui pra mim tá bom. Eco, 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 eco. Agora que eu vi aqui, ó. Socorro! O áudio está dando eco. Ninguém merece me ouvir duas vezes, né, gente? Resolveu? Falem aqui que eu quero ler. A Lourdes diz, tá dando eco, mas dá pra entender. Agora melhorou. Obrigada, Ana Clara. Gente, tem hora que eu entro aqui falando e acabo deixando de ver os comentários. Desculpa, viu? É que ele fica numa outra tela, então eu acabo não vendo tudo aqui. Obrigada, agora melhorou. Vamos continuar? Não precisa voltar, não. Deu pra entender, né, gente? O pouquinho que eu falei com eco, deu pra vocês entenderem? Sobre o que é o estatuto, que a gente atua muito com crianças e adolescentes, a gente faz relatórios, laudos, pareceres, encaminhamentos, e para isso a gente precisa saber quais são os direitos das crianças e dos adolescentes que contém aqui no ECA, né? Nós somos chamados para atuar diretamente aí com criança, com adolescente, e a gente precisa conhecer esse estatuto, e é o que eu vou trazer para vocês aqui. A demanda de atendimento com crianças tem aumentado muito. Em concursos, caem muitas questões do ECA, muitas questões, então vocês precisam conhecer essa legislação, tá? Olha só, o ECA, como eu disse, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 267 artigos. Não vamos falar um por um, vamos falar aqui dos principais. Todos são extremamente importantes, todos eles, todos. Não dá para falar que um é principal e se sobressai ao outro, não, todos são. Mas como em uma hora e meia aqui é difícil de falar todos eles, não tem como a gente falar todos eles, eu vou escolher alguns para a gente poder discorrer aqui e entendermos melhor do que trata este estatuto, tá? Olha só, primeira coisa, nós vamos começar sabendo quem é criança e adolescente para este estatuto. Quem é criança e adolescente? Artigo 2 traz que considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 18 anos de idade incompletos e adolescentes aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Ótimo, legal. Tá? Parágrafo único do artigo 2 traz o quê? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade, em casos excepcionais, tá? Via de regra, crianças, olha só essas informações que eu coloquei aqui de forma separadinha na planilha para vocês verem. De 0 a 12 anos incompletos, criança, ou seja, tem menos de 12 anos, é criança. De 12 anos completos até 18 anos incompletos, adolescente. Ou seja, entre 12 e 18 anos é adolescente. Olha aí aparecendo para vocês. A partir dos 18 anos, esta pessoa é plenamente capaz, tá? Ela não é nem criança, nem adolescente, já é responsável pelos seus próprios atos, tá bom? Então, olha só, vamos contextualizar o ECA. Como eu disse para vocês, ele é de 1990. E o que tinha antes de 1990? Antes, nós tínhamos o que, minha gente? Em vigência, o Código de Menores. O Código de Menores, ele trabalhava muito com a doutrina da situação irregular das crianças, ou dos menores, como era dito, né? A situação irregular desses menores. Eles eram vistos como perigosos, estavam sempre em perigo, oferecendo perigo, abandonado, carente, desocupado, vadios. Então, assim, eram utilizados esse menor abandonado, menor carente, menor desocupado, vazio.
E aí, esse Código de Menores... Ainda tá dando eco ou tá tudo bem? Esse Código de Menores, ele trazia neste termo o termo menor, né? Por isso que muita gente até hoje fala, é menor, o menor, o menor. Hoje, depois de 1990, com o estabelecimento do ECA, nós utilizamos crianças e adolescentes, por isso que eu trouxe a divisão da idade. Nós não utilizamos o termo menor, ele traz um tom pejorativo por causa desse Código de Menores aqui de antes de 1990. Esse código, ele não estava preocupado, por exemplo, com a proteção da criança. Ele não estava preocupado com o cuidado, com o desenvolvimento, com os direitos da criança. Ele estava preocupado em limpar a sociedade, em tirar esses menores de circulação, tirar esses menores dessa situação irregular aí, ou seja, aquelas crianças e adolescentes atrapalhavam a ordem social. Era mais ou menos isso, tá? Então, o que acontece? Era um código mais punitivo do que um código protetivo. Eles puniam, eles tinham essa visão punitiva de ordem social. Então, o ECA, a partir de 1990, ele traz o quê? Uma doutrina de proteção integral. Ele traz um avanço nas políticas sociais referentes à proteção e aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá? Tudo bem? A Franciele disse que tá perfeito, que deu certo. Alguém perguntou se a aula vai ficar gravada. Ana Clara respondeu muito bem, obrigada. Vai ficar gravada apenas para a comunidade Lujan, comunidade do meu canal do YouTube, tá bom? Depois eu explico um pouquinho melhor para vocês. A aula é gravada, ao vivo e pública. No entanto, fica apenas para os membros da comunidade como aula exclusiva lá, tá bom? E o que é essa doutrina da proteção integral que o ECA traz? É um conjunto de normas, é um conjunto de princípios que garantam a proteção integral. É um conjunto de normas, de ensinamentos para quê? Para sistematizar, para organizar uma situação. São diretrizes que o ECA traz, gente, para poder o quê? Proteger integralmente a criança e o adolescente. Tá? Então, essa doutrina da proteção integral, ela vem com um conjunto de normas que visa proteger integralmente a criança e o adolescente, tá bom? As crianças e os adolescentes, gente, nós estamos acostumados a lidar com essas situações, a atender muitas situações de quê? De violência. Todas as formas de violência, seja física, psicológica, as crianças têm os seus direitos violados, têm suas infâncias roubadas, muitas crianças sofrem muitos abusos, eles são muito maltratados, alguns, ou uma grande maioria aí, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, não têm acesso a uma moradia digna. Então, a gente vê essas situações no nosso dia a dia. Vocês veem isso? Vocês acompanham, atendem? Coloca aí sim, atendo, vejo, para eu saber se vocês conseguiram compreender. Já tá começando a subir o valeu ali. Obrigada, Juscelene. Obrigada, Renata. Muito bom. Nós temos um combinado na aula gratuita, para você que é novo e nova aqui, que assim, quando eu trago alguma informação que é relevante, quando eu trago alguma informação que foi importante para você, que você aprendeu algo novo, você coloca valeu, para eu saber que valeu a pena a aula, valeu a pena ensinar e você aprendeu alguma coisa nova. Valeu ali colocando. Olha lá, a Monique diz que sim, muito triste, vivenciam situações onde as crianças sofrem muitos maus tratos, sofrem muitas violências, seus direitos são violados. Tem mais gente colocando que sim. Então, não tem acesso à saúde, à educação, à moradia. Falando em moradia, que deveria ser um local de segurança, um local de acolhimento, que esta casa deveria trazer segurança para essa criança, o que acontece? Em muitos casos, é dentro de casa, é na moradia, que acontece as maiores violações de direitos. A maioria das vezes é dentro dos lares que as crianças sofrem os maiores tipos de violência. A Franciele diz que vê tudo isso no dia a dia profissional. Tá vendo, gente?
A Monique trabalha com alta complexidade, imagina o que deve ver, meu Deus. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes é dentro da residência, é dentro do lar, onde tinha que ser um ambiente de acolhimento, de segurança, é lá dentro que acontecem as piores violações. E eu não tô falando isso porque eu acho, não, porque alguém me falou, são baseados em pesquisas, baseados em fatos. Vocês que estão aqui podem dizer sobre isso. Né? Olha lá, a Monique disse, o lugar que deveria proteger é onde os direitos são violados. Quando eu fui fazer o meu TCC, lá em 2013 ou 14, se eu não me engano, eu tava na dúvida sobre o que eu ia escrever, e aí eu me lembro que era em maio, e tava tendo aqueles eventos em alusão ao Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e do Adolescente. Lembra que 18 de maio trata-se sobre o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente? E aí, o que acontece? Na época, eu tava para escolher o tema, tudo, e eu fui participar de uma palestra. E aí, eu ouvi sobre várias situações de violência sexual contra criança e adolescente. E eu escolhi escrever sobre isso. Não foi fácil, foi um tema dificílimo de desenvolver, por conta das pesquisas que eu tive que fazer, dos casos que eu tomei conhecimento. E eu escrevi a respeito... Eu escrevi a respeito, o tema do meu TCC foi a violência sexual intrafamiliar, ou seja, dentro de casa, e suas consequências no desenvolvimento da criança e do adolescente. Para eu escrever sobre isso, eu fiz um resgate histórico da família para poder compreender a origem, aí, como se dava essa violência, como começou a se dar essas violências, né? E aí eu escrevi o seguinte no TCC, a respeito da minha pesquisa, é que na Idade Média, por exemplo, as crianças, elas nem eram criadas com seus pais. Os pais, eles eram responsáveis para dar a vida, dar o sobrenome, dar os bens. As crianças ficavam com as mães até os 7 anos. E depois disso, elas eram criadas por outros adultos, por pessoas mais velhas, para passar ali ensinamentos, doutrinas, crenças. Ou seja, elas eram educadas por terceiros. Então, isso já acontecia desde aquela época. E depois, lá para o século XVIII, é que as famílias começaram a entender a necessidade de ter os seus filhos por perto, deles próprios passarem os valores, as crenças, os ensinamentos, deles começarem a criar vínculos, a viver em família, transmitir os seus próprios conceitos, ter os seus laços afetivos dentro deste contexto familiar. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. No entanto, o que acontece? Algumas famílias começaram a entender que a criança era um objeto. A criança era algo de posse. É meu, eu faço o que eu quiser. É meu, eu dou as ordens do jeito que eu tenho que dar. Então, assim, eles começaram a ter como um objeto, como algo que eles podiam mandar e desmandar, e a criança tinha que aceitar aquilo, inclusive as violências, como se fosse algo natural dentro de casa. Botava a criança para trabalhar, a criança não ia estudar, não tinha lazer, a pessoa achava que tinha o direito de poder abusar porque a criança era sua e convivia dentro da sua casa. Então, assim, são situações complicadas, são situações difíceis que a gente tem conhecimento, né? Então, na busca de uma convivência familiar, aquilo que era para ser de proteção, de cuidado e de acolhimento, começou a ser um local de desproteção, começou a ser um local de abuso, de violência, que são o quê? Expressões da questão social, certo? Ana Clara, foi um tema bem forte, bem difícil de fazer, mas consegui, fiz. Tirei 10. Mas assim, o que fica registrado aqui? Todas essas desproteções, essa falta de cuidado, as violências, os abusos, são expressões da questão social que nós temos que lidar diariamente com as nossas crianças. Então, eu falo muito sobre isso porque, de acordo com as pesquisas, quando eu fui
para fazer o meu TCC, eu fui descobrindo que os maiores abusos eram cometidos pelos próprios familiares, dentro das próprias casas. Por isso que o meu tema foi violência sexual infantil intrafamiliar, porque é dentro de casa, às vezes com as pessoas mais conhecidas, com aqueles mais próximos. Às vezes fica pensando que é com um estranho e nem é. Acontece dentro de casa. Então, o que aconteceu? As crianças começaram a reproduzir aquilo que elas recebiam dentro de casa. Aquela violência, aquela desproteção, aquelas situações de abuso, eles começaram a reproduzir. Eles devolviam para a sociedade aquilo que eles recebiam em casa. E aí eles eram considerados o quê? Antes de 1990, antes do ECA? Menores infratores. Menores que perturbavam a cidade, os menores que estavam prontos para bagunçar, para ter aquela desordem social, e o Código de Menores estava pronto para punir, certo, gente? Sem contar o que? A pobreza e a situação que muitos menores viviam e ainda vivem, né? Não têm acesso à alimentação, passam fome, passam frio, sem direitos nenhum, sem saber a quem recorrer, a quem buscar. Eles tinham somente punição, só punição naquela época, porque a intenção do Código de Menores era limpar a sociedade. Mas, 1990, é estabelecido o ECA, que vem com a doutrina da proteção integral das crianças e adolescentes, e ele vem trazer o quê? Quem é o responsável ou quem são os responsáveis para priorizar o atendimento, priorizar o desenvolvimento da criança e do adolescente. E eu vou trazer para vocês agora, a partir dos próximos artigos, quem são esses responsáveis e o que nós podemos fazer para garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Olha só, o ECA ele é dividido em duas partes. Ele mesmo traz que ele tem a parte especial, tá? Depois a gente vai chegar nessa parte especial. Vou explicar para vocês um pouco a estrutura aqui do ECA. Ele traz do artigo 1 ao artigo 6, ele vai falar sobre as disposições preliminares. Olha só, do artigo 1 ao 6 eu escolhi o artigo 4, vou ler para vocês o artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Ou seja, eu e você estamos inseridos aqui nesses elementos que eu trouxe para vocês, de que tem o dever. Nós estamos inseridos na família, na comunidade, na sociedade e o poder público. E é dever nosso fazer o quê? Artigo 4, vocês estão lendo aí. Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização. Gente, eu perdi aqui. A profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Gente, olha quais são os nossos deveres relacionados às crianças e os adolescentes. São muitos deveres, são muitos. E agora, a partir dos próximos artigos, a gente vai saber como assegurar isso, como garantir isso, como fazer com que essas crianças tenham acesso a isso, porque o nosso foco de trabalho é viabilizar direitos, então a gente precisa aprender quais são os direitos, qual é a prioridade absoluta aqui, como fazer para efetivar esses direitos: vida, saúde, alimentação, educação, esporte, cultura, lazer, profissionalização. Isso passa pela nossa responsabilidade, tá? Eu falo sobre a comunidade sim daqui a pouquinho, tá bom? Vou explicar para vocês como funciona. Aí, olha só, do capítulo 1, do artigo 7 ao artigo 14, vai trazer, gente, sobre o direito à vida e o direito à saúde. Então, vocês que precisam estudar o ECA, é 200 artigos, eu não sei o que fazer, por onde eu procuro, como eu acho e tal. Essa estrutura é importante.
que você anote. Porque quando você precisar saber alguma coisa relacionada ao direito à vida e à saúde, você vai saber que está nos artigos entre o 7 e o 14. Ah, tá lá, Regiane, sobre a vida, sobre saúde? Sim, artigo do 7 ao 14. Aí, inclusive, gente, ó, no artigo 13, do 7 ao 14, do direito à vida, eu escolhi o 13. No parágrafo 1, ele sabe o que ele traz? Sobre a gestante que deseja entregar seu filho para adoção. Como que deve proceder no caso de criança e adolescente gestante? Quais são os meios que precisam ser feitos, os encaminhamentos para que essa adolescente gestante possa fazer essa entrega legal, essa entrega voluntária? Não sei se vocês já viram, em janeiro agora de 2023, saiu a resolução 485, que trata a respeito, vou até abrir aqui, que ela dispõe sobre o adequado atendimento de gestante ou parturiente que manifeste desejo de entregar o filho para a adoção e a proteção integral da criança que vai nascer, e se por acaso for uma criança ou adolescente gestante que tenha interesse de entregar essa criança à adoção. Inclusive, essa resolução ela é novinha, porque ela é de janeiro de 2023, e ela entrou em vigor 3 meses depois, se eu não me engano. Então, ela é praticamente do meio do ano para cá. Eu vou fazer uma aula exclusiva sobre essa resolução 485, mas essa eu não vou fazer ao vivo. Não vou gravar ao vivo, ela não vai ser pública. Essa aula vai ser exclusiva para a comunidade do YouTube, tá bom? Você que faz parte da minha comunidade no YouTube, eu vou gravar uma aula exclusiva desta resolução para você, tá? Outra coisa, vai disponibilizar o slide? O slide vai ser disponibilizado também somente para os membros da comunidade, tá? Depois eu explico como que você faz para ser membro da comunidade e como que os membros da comunidade vão ter acesso aos slides, tá bom? Continuando aqui, ó, do artigo 15 ao artigo 18, você vai encontrar o quê? Do direito à liberdade, do direito ao respeito e à dignidade. Então, no artigo 18, por exemplo, o que ele traz? É dever de todos, meu e seu, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Olha só, é dever nosso, por isso a gente precisa conhecer o estatuto e como que a gente vai fazer para viabilizar esse direito, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui nos comentários, é que vai passando muito rápido, eu acabo não conseguindo ler, tá, gente? Isso, olha só. Aí, o capítulo 3, ele vai do direito à convivência familiar e comunitária. Onde que está sobre família, o direito à convivência familiar e comunitária? Dos artigos 19 ao artigo 24, tá? Do direito à convivência familiar e comunitária, dos artigos 19 ao 24, vai tratar sobre isso. E eu escolhi o artigo 19. O que ele traz no artigo 19? É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Por que eu falei com mais ênfase aqui no excepcionalmente? Porque se você estiver estudando para prova de concurso, eles geralmente trocam esse excepcionalmente, eles colocam principalmente, especialmente, e aí você vai errar essa questão se você não tiver com essa palavra certinha no meio do artigo. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e excepcionalmente em família substituta, tá? A prioridade é a criança estar com a família dela. Em último caso, excepcionalmente, ele vai para uma família substituta. É claro que dentro de alguns limites e direitos que a gente vai falar aqui, como que ele pode ir também para uma família substituta, tá bom?
Do artigo 25 ao artigo 27 vai falar sobre a família natural. Quem é essa família natural? Como se dá essa família natural, essa família extensa? O que acontece? Olha o artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Pelos pais, pai, mãe ou só pai e seus descendentes. Esta é a família natural, que é direito da criança ser educado e criado no seio desta família. Quem é a família substituta? Você vai encontrar sobre a família substituta a partir do artigo 28 até o 32. Do artigo 28 ao 32 vai trazer sobre família substituta. Olha o que diz o artigo 28. Olha só, artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, somente pelo GTA. Se você estuda para a prova, guarda estas letras GTA. O que é GTA? Guarda, tutela ou adoção. É a única forma da criança ir para uma família substituta, tá bom? Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Olha só, parágrafo 3. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direitos, inclusive previdenciários. Essa pergunta eu errei numa prova, porque a lei traz que a guarda, quando você tem a guarda de uma criança, ela traz uma condição de dependente para todos os fins de direitos, e aí na prova colocaram, mas não para fins previdenciários. E aí eu errei, porque é inclusive fins previdenciários, tá? Ela tem todos os direitos ali dessa pessoa que tá com a guarda dela, inclusive previdenciários. Essa semana eu falei um pouquinho a respeito de a paternidade socioafetiva. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir no Instagram. Eu trago bastante conteúdo todos os dias. E essa semana eu falei sobre a paternidade socioafetiva. Tem a ver aqui com esse artigo da colocação em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção. Por isso que eu vou falar a respeito do post que eu coloquei lá. E eu recebi vários depoimentos, várias mensagens a respeito dessa situação. A paternidade socioafetiva, ela prevalece sobre a paternidade biológica. Por quê? Às vezes, o pai, ele assume um filho, né, o genitor, não, o pai assume aquele filho, registra bonitinho lá, e depois ele descobre que ele não é o pai biológico daquela criança. Por meio de um exame de DNA, ou ele desconfia ou alguma coisa na situação, ele pede um exame de DNA e aí ele descobre que aquela criança não é dele. Ele entra com um processo para retirar o seu nome, para retirar a paternidade, para tirar aquele registro do nome da criança. E aí o que acontece? Ele não é o pai biológico. Ok. Ele entrou com um processo. O que o juiz vai pedir para investigar? Se há vínculo afetivo. Se houver vínculo afetivo desta criança para com o pai, para com este rapaz que registrou, dificilmente este pedido será atendido. Dificilmente o juiz vai deferir esse pedido desse pai. Por quê? A relação afetiva sobrepõe a relação biológica. Se essa criança reconhece este pai, este homem como pai, se ela tem memórias afetivas, se ela já se identificou com ele, foi criado por um tempo e essa criança tem afetividade por este pai, dificilmente ele vai conseguir tirar o registro. Embora ele esteja pedindo e comprovando ali que ele registrou sem saber que era dele.
tá? E aí ele descobriu por meio de DNA que não é, então vai ter este processo. Agora, uma outra situação que é o que tem a ver com o artigo que eu estava falando. Tem pai, tem homens que assumem a criança mesmo sabendo que ele não é o pai biológico. Ele começa a se relacionar com uma mulher, essa mulher está gestante, ele sabe que o filho não é dele e ele vai e assume esta criança como sendo dele. Eu tô falando isso porque eu recebi alguns depoimentos, eu tenho alunas que estão em processos dessa forma também, por isso que eu tô trazendo esses comentários aqui a respeito disso. O que que acontece? Ele assumiu sabendo que não era dele. Primeiro, isso é crime. Artigo 242 do Código Civil traz que isso é tipificado como crime, tá? E aí, depois de um tempo, acaba esse relacionamento com essa mãe, com a mãe dessa criança, e aí o que ele faz? Entra com processo porque ele quer retirar o nome do registro, porque ele não é o pai daquela criança. O que este homem fez? Cometeu um crime e uma adoção à brasileira, ou seja, ele deu o nome para uma criança que não era dele, ele não passou pelos trâmites legais de uma adoção. Ele teria que ter passado pelos trâmites legais para adotar essa criança e assim poderia assumir essa criança como sendo sua. Agora ele assumir como sendo sua, sabendo que não era, cometeu crime. Entrou na justiça para pedir para tirar o nome dele. Vou te contar uma coisa, vai dar problema. Vai dar problema. Por quê? Ele pode ser responsabilizado de ter assumido uma criança que não era dele. E ainda assim o juiz pode não tirar o nome dele e ele ter que continuar com todos os deveres de pagar pensão alimentícia e essa criança ainda tem direitos sucessórios com relação a esse pai, tá? Então, assim, na maioria das vezes eles querem tirar o nome porque porque descobriu que não é. E o outro que sabia que era e agora não quer mais. Então, existem situações muito delicadas nessa condição. Tô trazendo aqui porque isso acontece. Eu coloquei aquele post porque são casos que têm sido recorrentes e tem peritas aqui que estão atuando em casos como esse. Então, quando esta pessoa for entrar num processo para retirar o nome da criança, já saiba que o vínculo afetivo ele se sobrepõe ao vínculo biológico. E se assumiu sabendo que não era, pode ser responsabilizado ainda judicialmente. Tudo bem, gente? Deu para entender? Deu para entender essa parte aqui do vínculo afetivo, que se sobrepõe ao vínculo biológico e dificilmente conseguem retirar o nome da criança? A criança fica no meio de uma confusão, coitados. Por isso que aí acaba não tirando o nome desse pai para que não haja mais traumas nessa criança, para que ela não seja mais exposta do que ela está sendo e para que ela não fique sem aquele registro que já estava ali com o nome daquele pai, com seus direitos de ter uma pensão alimentícia, direitos sucessórios, herança desse pai. Obrigada, José Augusto. Obrigada, Márcia. Muito bem, muito bom. Gente, vocês estão curtindo essa aula? Estão compartilhando? Não esquece depois de ir lá clicar no joinha, tá? Ok, continuando aqui. Então, se este pai, este homem, queria assumir aquela criança que não era dele, tinha que entrar com trâmites legais para adoção, porque senão é adoção à brasileira e o artigo 242 do Código Civil diz que isto é crime, tá bom? Olha só, da guarda, onde você vai encontrar a respeito de guarda? Do artigo 33 ao 35 vai falar sobre como se dá a guarda. Do artigo 36 ao 38 vai falar sobre tutela. Olha o artigo 36 que eu escolhi para vocês. A tutela será deferida nos termos da lei à pessoa de até 18 anos incompletos. Por que não é curatela, gente? Quem é meu aluno sabe. Por que não é curatela e sim tutela? Quero ver quem vai responder. Obrigada, Maria das Dores. Maria do Socorro diz perfeito, obrigada. Ah, Fernanda Garcês diz que valeu muito, ótimo.
Obrigada pelas informações, muito bom. Por que que não é curatela? Quero saber. Vamos ver? Obrigada, Vale, obrigada, Lourdes. Vamos ver se vai começar a subir aqui. Ah, Márcia, muito bem. Na verdade, Márcia, curatela é para pessoas maiores de 18 anos. Então, pode ser os idosos, sim, como ela colocou, mas às vezes também pessoa com deficiência, outras pessoas com determinadas doenças que precisam de curador. Pessoas acima de 18 anos, curatela. Pessoas menores de 18 anos, tutela, ok? Muito bem, o pessoal tá respondendo aqui, legal, muito bom. Que bom, gente. Meus alunos sabem que eu sempre trago essas informações importantes aqui e cai em prova também. Curatela a partir dos 18. Muito bem, Gabriel. Muito bem, Lourdes. Muito bem. Obrigada. Muito bom. Olha só, então continuando. Com relação à adoção, Regiane, eu preciso saber sobre a adoção, como que é o processo de adoção, como que a criança pode ser adotada, onde que tá isso? Do artigo 39 ao 52. Olha quantos artigos relacionados à adoção. Do artigo 39 ao 52. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural. Lembra? A criança tem o direito de crescer na família natural e, excepcionalmente, em família substituta. Na medida de adoção, é a medida excepcional, gente. Em último caso, esgotou todas as situações, a criança pode ser colocada para adoção. Haja vista, estamos com uma lista enorme de crianças disponíveis para adoção. Do artigo 53 ao 59, você vai encontrar do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Do artigo 59, aqui tá errado, tá, gente? Eu coloquei errado, ó. É do artigo 59 ao 69, você vai encontrar do direito à profissionalização, à proteção do trabalho. Olha só, falando em trabalho, menores. Pessoas menores de 14 anos, ou seja, quem tem menos de 14 anos não pode trabalhar. Pessoas com menos de 14 anos não trabalham. A partir dos 14 anos, pode-se trabalhar na condição de jovem aprendiz, tá? A partir dos 16 aos 18 anos incompletos, pode trabalhar de maneira regulamentada. Não pode trabalhar em locais insalubres, perigosos, penosos e não pode trabalhar também das 10 da noite às 5 horas da manhã. Isso aqui, gente, são regrinhas que caem muito em prova, tá? Olha só, fique atento aí com relação à profissionalização. Pessoa com menos de 14 anos não pode trabalhar. Dos 14 aos 16, ela pode trabalhar na condição de jovem aprendiz. A partir dos 16 aos 18, ela pode trabalhar de forma regulamentada, mas não pode trabalhar das 10 da noite às 5 da manhã, nem em local insalubre, perigoso ou de forma penosa, tá? Olha só, continuando aqui, da prevenção, a partir do capítulo 70, meu Jesus, eu ainda tô no 70, vou correr aqui. Dos 70 ao 73, traz o quê? É dever de todos, meu e seu. É nosso dever prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. No capítulo 2 fala sobre a prevenção especial. Do artigo 74 ao 80 vai trazer informações sobre esporte, cultura, lazer, diversão, espetáculos. Aqui fala que eles têm direito à meia entrada, acessibilidade, tem várias coisas que falam aqui sobre diversões, espetáculos, esporte, do 74 ao 80, tá? Do 81 ao 82 vai falar sobre produtos e serviços. Olha o 81 que eu escolhi para vocês. É proibida a venda à criança ou adolescente de armas,
de munição, de explosivos, é proibida a venda de bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física, psíquica ou ainda uma utilização indevida, fogos de estampido, de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial possa ser incapaz de produzir algum dano físico. Ou seja, não pode vender rojão, bomba, tal, só pode aqueles que não vai prejudicar as crianças, tá? Revistas e publicações alusivas ao artigo 78, o 78 traz que aquelas revistas para pessoas maiores de 18 anos, elas têm que estar fechadas, seladas, elas têm que estar em locais adequados para a pessoa com mais de 18 anos, tá? Essas publicações de revistas não podem estar acessíveis para as crianças e adolescentes. Não pode também vender bilhetes lotéricos ou equivalentes. Situação importante aqui, gente, é bem complicadinho porque tem várias regrinhas, não vai dar para trazer agora para vocês, mas dá autorização para viajar. Você vai encontrar do artigo 83 ao 85. E é importante a gente conhecer isso, porque a gente sempre recebe, eu sou separada do meu marido, tô separada do ex-marido, do marido, enfim. Eu tô separada, eu sou sozinha. Como que eu faço para viajar com meu filho? Eu tenho que ter autorização para outro estado, para fora do país? Como que eu faço para viajar? Meu filho pode viajar sozinho? Como que é feita essa autorização? Pode, não pode? Você vai encontrar do artigo 83 ao 85, tá bom? E aqui começa a parte especial. Lembra que eu falei que ele tem duas partes e uma delas chama-se parte especial? Vai começar sobre a política de atendimento lá a partir do artigo 86. Do artigo 86 ao 89, ele vai trazer disposições gerais, vai falar sobre as entidades de atendimento, vai falar da fiscalização das entidades de atendimento das crianças e dos adolescentes. Depois também vai falar das medidas de proteção. Você vai encontrar lá no artigo 98 quais são as medidas de proteção da criança e do adolescente. Do artigo 99 ao 102 vai trazer medidas específicas de proteção. Sempre que você precisar saber sobre a proteção da criança, as medidas específicas de proteção, do artigo 98 ao 102 você vai encontrar. Não deixe de passar por esses artigos, que eu não consigo trazer todos aqui, mas você pode depois, tira um tempinho, leia esses artigos, entenda quais são essas medidas de proteção. Olha só, a partir do título 3, a prática do ato infracional. A gente precisa aprender essas situações aqui, gente. Do artigo 103 ao 105, vai falar das disposições gerais das práticas do ato infracional. Do artigo 106 ao 109, dos direitos individuais dessas crianças e dos adolescentes. Do artigo 110 ao 111, das garantias processuais. Também vai começar a falar das medidas socioeducativas. Tá dando para vocês verem aí? Juscelene, professora, durante o período de estágio fui falar ECA e o pessoal falou que não se usa mais esse termo, e sim ECRIAD. Fiquei até sem graça, pois eu continuo utilizando ECA, que é o título que está na lei, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda não me chegou esse ECRIAD, nunca nem ouvi falar, tá bom? Está na lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, eu continuo utilizando. Nunca nem ouvi falar desse ECRIAD. Alguém já ouviu falar? Desculpa, Maria Galvão, ela disse que eu tô falando muito rápido. É que já vai dar 1 hora de aula, eu acho que vocês ficam cansados de mim, cansados da minha voz. Então eu tô dando uma acelerada aqui na aula para não cansar muito vocês. Deixa eu... Onde que eu... medida socioeducativa. As medidas socioeducativas você vai começar a encontrar a partir do artigo 112, do 112 ao 114, vai falar sobre as disposições gerais. Artigo 112, olha que importante aqui pra gente. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Aí, Léa Macedo, eu também não. A Marivete também não. E a Antonina também não. Não, gente, nunca ouvi falar.
No mínimo, ECRIAD deve ser Estatuto Criança e Adolescente. Qual a diferença da gente falar ECA? Tá bom, se eles querem falar ECRIAD, falem, não tem problema. Eu acredito que ECRIAD deve ser Estatuto Criança Adolescente. Pode ser isso, né? Maria Luísa. Maria Luísa disse que não cansamos de você não, querida. Que bom. Beijo, obrigada. Mas vamos lá. Medida socioeducativa, artigo 112. Então, quando for verificada a prática de ato infracional, o que acontece? A autoridade competente poderá aplicar advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade. Nós estamos, inclusive, com um adolescente prestando serviço à comunidade. De 16 anos, ele está fazendo alguns serviços relacionados à idade dele também. Não pode, tem umas regrinhas para prestação de serviço à comunidade, viu, gente? Tem horário, não pode ser trabalho insalubre e tal, e a gente está com um adolescente lá. Tá super bonitinho. Liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, tá? Então, uma coisa que a gente não utiliza ato infracional é este o termo para quando o adolescente pratica alguma situação, alguma contravenção. Porque crime é para adultos, mas pessoas maiores de 18 anos cometem crimes. Adolescentes menores, aquelas que têm menos de 18 anos, cometem ato infracional e eles não são presos. Eles podem ser inseridos e internados em estabelecimento educacional para cumprirem medidas socioeducativas, tá? Aí, o que acontece? Bora lá. Artigo 115 vai falar o que significa essa advertência, como que ela pode ser feita. No artigo 116 vai trazer o que é essa obrigação de reparar o erro, como que isso pode ser feito. No artigo 117 vai saber como pode se dar essa prestação de serviço à comunidade. Do 118 ao 119 vai nos ensinar o quê? O que é essa liberdade assistida, como se dá, como que procede. No artigo 120 vai falar do regime de semi-liberdade. No artigo 121 ao 125 vai falar sobre a internação. Então, todas as medidas aqui que eles podem aplicar nas crianças e nos adolescentes vai estar explicando nesses seguintes artigos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Olha o artigo 121, o que ele traz. Começou da microfonia de novo? Não? Tá, vamos lá. Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, ou seja, tem que ser o mais breve possível, não pode ultrapassar 3 anos, e excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, quando esse adolescente, ele comete um ato infracional a ponto de ir para uma internação, ela tem uma medida que é sujeita à brevidade, tá? Tem que ser o mais breve possível e é uma excepcionalidade, tá? Sempre vendo a condição peculiar da criança e do adolescente em desenvolvimento. Criança não, adolescente no caso, porque para ser internação é adolescente. Aí do artigo 126 ao 128 vai tratar sobre a remissão. No título 4 começa das medidas pertinentes aos pais e aos responsáveis. A gente estava falando sempre de criança e adolescente, agora nós vamos falar a respeito das responsabilidades dos pais ou responsáveis. Estão no artigo 129 ao 130, tá bom? Aquilo que é responsabilidades dos pais ou dos responsáveis. Olha o assunto importante aqui, ó, o título 5 vai falar sobre o conselho tutelar. Eu estava vendo algumas coisas ali que o conselho tutelar mandou para o CRAS, o conselho tutelar mandou para o CRES, mandando para o conselho, conselho e tal. Teve eleição mês passado, foi mês passado, né? De primeiro, na verdade. Teve eleição do Conselho Tutelar. Gente, aqui, ó, do artigo 131 ao artigo 140, vai falar tudo sobre o Conselho Tutelar. Quem são, quem pode ser, o que eles fazem, o que não podem fazer, quais são as suas atribuições, quais são as suas competências, como que é a escolha do conselho, quais são os impedimentos. Então,
Ah, chegou tal coisa assim do Conselho Tutelar. Vai lá, leia no Estatuto da Criança e do Adolescente quais são as atribuições e as competências do Conselho. Ele pode estar pedindo isso para o CRAS? É atribuição do CRAS responder dessa forma? Gente, nós trabalhamos em rede, tá? A gente atua, assim, muito junto com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem um trabalho brilhante. Eles são importantíssimos no cuidado aqui da proteção da criança e do adolescente, mas tem situações que chegam até nós, que são, às vezes, requisições que não são próprias para eles fazerem para o CRAS ou o CREAS. Então, vocês precisam conhecer quais são as atribuições e competências deles para poderem se alinhar e trabalhar juntos para melhor garantia da proteção da criança e do adolescente, tá? Do acesso à justiça, vai começar lá no artigo 141 ao 144. Olha o que traz o 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. É garantido, a criança ou adolescente tem o direito de conversar, de perguntar, de ir lá. Eles têm direito, gente. Está garantido aqui o acesso de toda criança e adolescente à Defensoria, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Depois vai começar a falar da infância e da juventude. O que acontece? Artigo 145 começa das disposições gerais. Vai falar sobre o juiz. Artigo 146 ao 149. Quais são as responsabilidades, atribuições relacionadas às crianças? Dos serviços auxiliares, do artigo 150 ao 151. Dos procedimentos, das disposições gerais. Olha o artigo 155 ao 163, olha quantos artigos, gente, vai falar sobre a perda e a suspensão do poder familiar. Do artigo 155 ao 163. Então, às vezes fala assim, mas como que eu vou saber se vai se dar a perda do poder familiar, a suspensão do poder familiar? Como que eu entendo isso? Eu fui nomeada para um processo para ver sobre a perda do poder familiar e tal. Você vai aprender isso no artigo 151, do 155 ao 163. A gente precisa ler e identificar em quais condições é destituído o poder familiar. É suspenso o poder familiar. Nós, peritos, atuamos com isso daqui. E a gente precisa conhecer o que está escrito lá. Porque às vezes é tão fácil lá no direct, como que dá a suspensão do poder familiar? Não, você precisa saber, leia. Leia, busque conhecimento, para na hora que você for fazer a sua perícia, você lembrar lá no ECA, tá escrito assim, 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 assim. Tá? Então leia da perda e da suspensão do poder familiar. Ninguém quer tirar filho de ninguém, mas se a criança está correndo risco com essa pessoa, vai ser decretada a suspensão ou a perda. Mas em que condição? Estude aqui, artigo 155 ao 163. Da destituição da tutela, artigo 164, da colocação em família substituta, como se dá isso? Como que a criança sai da família natural para a família substituta? Artigo 165 ao 170. Como que se dá a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente? Do 171 ao 190. Da outra vez eu dei essa aula aqui, eu acho que eu dei essa aula lá no comecinho de 2022. Teve pessoas que falaram para mim, que nem sabiam que tinha essas informações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Professora, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha parado para ler, eu não sabia que essas informações estavam no ECA, e estão. Então, gaste um tempinho, não é nem gaste, invista tempo dando uma lida. A gente não vai decorar, é impossível decorar, mas você começa a conhecer minimamente como que se dá a situação de uma criança sair da família natural para uma família substituta. Como que é a apuração, por exemplo, do ato infracional atribuído ao adolescente? Tá? Aí, continua ali, artigo 190 fala o quê? Da infiltração de agentes da polícia para a investigação de crime contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Do artigo 191 ao 193 vai falar da apuração de irregularidades em entidade de atendimento.
Tem instituições de acolhimento onde as crianças estão que existem muitas irregularidades. Às vezes nós somos nomeados, inclusive, para fazer uma visita de inspeção. E aí a gente precisa saber como tem que ser essa instituição, o que ela tem que oferecer de garantia, de proteção, de direito daquela criança. E existem irregularidades. Quais são? Como que apura isso? Está aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do artigo 194 ao 197, da apuração de infração administrativa, das normas de proteção à criança e adolescente. Vai falar sobre a habilitação de pretendentes à adoção. Como se dá essa pessoa que pretende se habilitar à adoção, o que ela tem que fazer? Vai falar sobre recursos, vai explicar o papel do Ministério Público, do advogado, da proteção judicial dos interesses difusos e coletivos da criança e adolescente. Ah, já se está trabalhando e está me ouvindo, hein? Beijo para você. Regina, o Conselho Tutelar é só ligar. Ela falou, como acionar o Conselho Tutelar? Liga. Só ligar. Se você trabalha em alguma instituição e tudo, você pode mandar um relatório, você pode mandar um ofício. Liga e já resolve a situação. Em se tratando de proteção da criança e do adolescente, o que for mais rápido, tá? O título 7 fala dos crimes e das infrações administrativas. Então, vai falar dos crimes em espécie, das infrações administrativas, porque essas instituições cometem crimes também contra as crianças e os adolescentes, das infrações administrativas dessas instituições. Vocês precisam ler, não tem como eu trazer todas essas informações aqui para vocês, mas ó, dos crimes, das disposições gerais, dos crimes em espécie, das infrações administrativas, disposições transitórias e finais estão nos artigos 257 ao 267. Deixa eu ver aqui dos crimes, lá embaixo. Deixa eu baixar aqui a minha lei. Disposições finais e transitórias. Vai falar, gente, aqui nessa parte dos crimes, as infrações administrativas. O que significa isso? Vou trazer alguma coisa aqui. Por exemplo, artigo 245. Deixar o médico, professor, responsável por estabelecimento de saúde ou de ensino, pré-escola, creche, deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenham conhecimento envolvendo suspeita de confirmação de maus tratos da criança e dos adolescentes é crime. Médico, professor responsável, se deixar de comunicar às autoridades, comete crime, pode pagar multa, aplicando-se em dobro se for reincidência. Outro artigo, impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento dos direitos. Você pode também incorrer e ter que pagar multa. Divulgar total ou parcial, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento, procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança e adolescente. Olha isso, não pode divulgar informações relacionadas a procedimentos policiais, não pode divulgar, não pode falar nome da criança, não pode colocar em meios de comunicação. Isso também você pode pagar multa, dobro se for reincidência. Então, assim, aqui dos crimes está falando, gente, o que constitui crime quando a gente faz um ato ou até uma omissão, se você não denunciar. Se você fizer algo contra a criança ou adolescente, comete crime. Se você omitir isso daí também. Então, tá falando aqui das infrações, dos crimes, tá? Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Não vai dar para trazer tudo aqui para vocês. Mas eu quero que vocês depois deem uma lida sobre isso daqui. Deixa eu ver algum artigo aqui que eu vou pegar para dar uma falada com vocês. Artigo 241, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente, pena de reclusão de até 4 a 8 anos e multa,
tá? Então, essa parte que começa a falar dos crimes aqui, ó, dos crimes em espécie, tá falando daquilo que nós cometemos ou quando nos omitimos, quando as pessoas cometem mal contra as crianças, violam o direito das crianças, quando omitem, quando não denunciam, tá falando tudo aqui, quais são os crimes, quais são as penas, como que pode ser punido, tá? Bom, depois vocês dão uma lidinha. Tudo bem, minha gente? Deu para compreender, então, a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente? São muitos assuntos que às vezes a gente não tem nem noção de que isso consta ali naquele estatuto. Então, uma coisa importante, a gente não utiliza mais o termo menor para se referir a uma criança ou um adolescente. A gente se refere a criança ou adolescente. É o que está na lei. A gente não utiliza menor infrator. A gente utiliza adolescente em conflito com a lei, adolescente a quem se atribui o ato infracional. É isso que está escrito na lei, não é menor infrator. É um adolescente em conflito com a lei, tá? Utiliza-se muito esse a quem defenda e utiliza-se somente adolescente a quem se atribui o ato infracional, tá bom? Então, eles não são presos, eles são apreendidos, tá? A gente não utiliza mais casa do menor, fundação, aqui o nome aqui é Fundação Casa, mas não utiliza-se mais FEBEM, Casa do Menor, a gente utiliza instituição de acolhimento, há quem utilize instituição de internamento. Ah, o pessoal tá dizendo que valeu, que bom. Ele é apreendido, não é preso, já falei, eles não cumprem pena. Adolescente não cumpre pena, adolescente cumpre medida socioeducativa, tá bom? Estes são termos que a gente faz essa troca de conceitos porque são termos pejorativos, são termos que trazem uma forma excludente de se tratar a criança e o adolescente, então a gente faz essa troca, sim, especialmente depois de 1990, que foi estabelecido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada, Maria do Socorro. Olha só, deixa eu falar aqui, o pessoal estava pedindo para falar como que é a comunidade. Ali no YouTube, eu sei que você já clicou e você já é inscrito no canal, você vai receber informações de aulas gratuitas que eu dou toda semana, ok. Tem um lugar que você pode clicar que está escrito assim, seja membro. Se você quiser ser membro desta comunidade, a comunidade Lujan, como eu tenho chamado, é só você clicar, você vai assinar essa comunidade. As aulas que eu dou gratuitamente toda semana, elas não ficam mais disponíveis publicamente no YouTube. Ela vai e fica disponível apenas para os membros da comunidade. Este material, por exemplo, que eu apresentei hoje, vai ficar disponível apenas para os membros da comunidade. Inclusive, a aula que eu falei que eu vou gravar sobre a resolução da entrega voluntária ou a entrega legal, esta aula eu não vou nem gravar publicamente, nem vou gravar ao vivo, eu vou gravar apenas para os membros da comunidade. Aula exclusiva para estas pessoas que estão ali dentro comigo, tá bom? Depois, se vocês quiserem saber melhor, eu peço, pode entrar em contato com o meu suporte, a gente manda o link, mas se você quiser assinar e se tornar um membro ali da comunidade, você vai ter alguns privilégios. Você vai assistir a aula inteirinha, sem propaganda, pode tirar dúvida comigo a respeito da aula que assistiu e, inclusive, alguns materiais exclusivos que eu vou deixar lá também, tá bom? Você, quem quiser assinar a minha comunidade, aí em cima dos comentários, tem um link. É só você clicar e se tornar membro, tá bom? Olha, o Everton. Obrigada, Everton. Vamos comemorar o primeiro super em uma transmissão ao vivo. Pode falar jovem e adolescente também, Fernanda, sem problema. Nunca a gente usa menor, tá? Menor, assim, quando você vai se referir a aquele menor ali fez tal coisa. Não, aquela criança ou aquele adolescente. Quando você está usando uma frase, por exemplo, aos menores de 18 anos é proibido trabalhar. Aí, tudo bem, você está usando numa frase se referindo àquelas pessoas que têm menos de 18 anos. O que não pode é fazer referência àquele adolescente, àquele menor, ao menor de idade.
Aquele ali é de menor. Não, tem nada de menor. É criança ou adolescente. A pessoa tem menos de 18 anos, tá bom? Gente, tudo bem? Chegamos ao fim, então, de mais uma aula gratuita aqui no YouTube. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho. A semana que vem, vamos estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esta aula se dará no dia... É 17, segunda-feira? Deixa eu ver se é 17, segunda-feira. 16, na segunda-feira. Gente, semana que vem, a minha aula vai ser na segunda-feira e não na quinta. Depois eu falo por quê. Nós vamos estudar o Estatuto da Pessoa Idosa. Não é da pessoa idosa, não. Nós vamos estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu vou trazer uma novidade nesta aula que você não pode perder. Vocês sabem que quando eu falo que eu vou trazer novidade é porque vem coisa boa por aí, né? Aula gratuita, segunda-feira, dia 16, às 20 horas, aqui no YouTube, e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já agenda, compartilha, avisem, porque eu vou trazer uma novidade muito importante. Vou segurar até segunda-feira, não vou contar para vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença, obrigada pela companhia, obrigada pela confiança. Tenham todos uma boa noite. Beijo, fiquem com Deus, viu?